De volta com o nosso Tudo Posso, nós já estamos em julho, hoje é dia 1º, já passamos da metade do ano e nada melhor do que uma boa viagem para dar aquela relaxada, recarregar as energias. Aliás, é bom aproveitar também as férias escolares, né, e fazer aquela tão sonhada viagem com a família. Hoje a gente está recebendo aqui o consultor de turismo, Renato Maggio. Renato, bom dia. Tudo bom, Rafael? Muito obrigado pela presença. Tem viajado muito, rapaz? Pouquinho. Pouquinho? Mais a trabalho, né? do que a lazer. Tá, o Renato está com a gente hoje. Nós o convidamos aqui para dar dicas para você e para sua família de como viajar agora nas férias de julho, né? Agora, a grande pergunta, Renato, eu abri o programa falando sobre isso, né? Como viajar, mas gastando pouco? A economia tá apertada para todo mundo. A situação tá complicada, né? Exato. Então, assim, o pessoal quer viajar, quer curtir, os filhos estão em casa agora, pelo menos uns 15, 20 dias, depende da escola, o colégio, onde a criança estuda, a criançada estuda, mas os pais têm o direito de curtir, a criançada quer curtir também, só que aí pesa aqui, né? Chega férias, eu acho que todo mundo, mesmo criança ou adulto, chega férias, você quer viajar para pelo menos ter aquela ideia que você saiu de férias, sair um pouco do ambiente que você vive para dar aquela espairecida. Esse ano, desde o ano passado, é um ano bem atípico, então o país inteiro está em crise, a economia está complicada. Então, para nós também está sendo um ano bem atípico, porque as pessoas se programavam antes e esse ano o pessoal segurou, mas viu que chegou agora em junho, julho, o dólar não caiu, as coisas disparou, né? Exatamente, as coisas não melhoraram. A gente vai ter que viajar do mesmo jeito para levar as crianças para algum lugar para aproveitar. Acho que quem costumava fazer viagens ao exterior, né, e costumava comprar o dólar, comprar a passagem na véspera, pelo menos assim, uma coisa nesse sentido, acabou se assustando, né? Exato. Continua viajando quem tem aquela reserva ou quem está numa condição financeira muito boa, né? Olha, eu digo assim, ninguém parou de viajar. Tá. Então, por exemplo, às vezes você ia viajar para um hotel 5 estrelas, você está viajando para um 4 estrelas. De repente você ia passar uma semana no Caribe, você vai passar uma semana no Nordeste. Ninguém parou de viajar. Então dá para fazer pacotes mais simplificados, seria isso? Dá. Assim, o que aconteceu é que, por exemplo, como o dólar subiu muito, muitas pessoas deixaram de viajar para fora e estão viajando para o Brasil. Então o que acontece? Alguns lugares do Brasil já estão cheios, alguns lugares os preços não entraram em promoção. O grande lance, apesar do dólar alto, foi ficar ligado nas promoções. Que as companhias aéreas, hotéis, operadoras, todo mundo fez promoção para equilibrar o valor. Então, por exemplo, talvez você gastasse 10 mil reais para viajar para o exterior, que correspondia, não sei, você ia pagar uma passagem a 900 mil dólares. A passagem, quem conseguiu promoção, a gente tinha promoção por 283 dólares, ida e volta para os Estados Unidos. Só que daí quando você converte pelo câmbio alto, ficava no preço do ano passado. Então, quem viaja para o exterior, o pessoal ficou atento nas promoções, entendeu? Mas ainda está mais barato viajar para fora ou aqui no Brasil? Então, eu vou te falar um pouquinho, porque eu trouxe algumas coisas. É. Depende do lugar, ainda lógico, para fora ainda está mais caro. Tá mais caro. Mas depende do que você pegar produto de viajar na América do Sul, América do Norte, o preço está quase igual. Depende do pacote. Depende do Ó, pacote. antes das suas dicas, pergunta para você que está aí de casa, filharada, criançada está em casa, está de férias agora, para onde você vai viajar? O que você vai fazer com suas crianças agora nas férias de julho? Eu quero saber, responde para mim. 0 operadora 11 944 94 50 23. Qual o destino da sua família agora nas férias de julho? Agora, Renato, com você, então. Então, eu trouxe algumas, vou falar um pouquinho, dar uma geral, algumas opções que para quem tem filho, que geralmente quem viaja em julho é quem tem criança na escola. Aproveita a criançada. Aproveita, porque julho os preços são mais caros, porque é férias escolares. Um e exemplo, todo mundo inclusive, viaja. é da nossa apresentadora, a Maria Cândida, né? A Lara, a filha dela, saiu de férias, né? Primeiro dia de férias hoje, já aproveitaram e já foram curtir o Nordeste brasileiro, né? Acho que foram lá pro Beach Park, talvez uma das opções que A elas gente vai escolheram. mostrar aí né? umas Vou mostrar o fotos do Beach Park parque. também, então tá Exato. jóia, né? Ela vai ficar pelo menos 10 dias curtindo a criança, a menina, né? A filha dela, a Lara, e relaxando também, né? Porque quem tem criança não dá para fugir. Vai ter que tirar as férias em julho, janeiro, dezembro, que é férias escolares. Se você trabalha, tal, você consegue encaixar, mas você tem criança, você tem que viajar nesse período. Então legal, E vamos daí lá. a gente faz algumas, né, você vê para onde dá o bolso. Eu separei algumas coisas, começar falando de Hotel Fazenda. Hotel Fazenda é bem procurado para quem tem família, por quê? Especialmente para quem mora na cidade grande. Então, cidades tipo São Paulo, Campinas, que é uma cidade grande, mas você está ali, apesar de ser interior, é uma cidade grande, Ribeirão Preto.
Então o que acontece? Você vai para um hotel fazenda. Por quê? Você vai descansar, você vai ter uma boa piscina, você vai colocar as crianças em contato com a natureza, que muitas vezes a gente não tem contato. Você mora num apartamento, você não tem grama, você não vê bicho. Então as pessoas procuram bastante hotel fazenda pela questão de você andar a cavalo, você vai tirar leite da vaca, você vai estar em contato com a natureza, você vai ter piscina e você tem toda a parte que os pais se preocupam muito, recreação. Então você quer viajar, você quer descansar e você quer que as suas crianças aproveitem. Então você vai para um hotel fazenda que a criançada vai com um monitor às 8 da manhã e vão te devolver a criança às 10 da noite. Então você descansa, você relaxa e a criançada brinca, se cansa e aproveita as férias mesmo. É realmente uma boa opção, né? Só que tem que pesquisar também, Tem né, que Renato? pesquisar. Eu acho que todo tipo de qualquer hospedagem, você tem bons e você tem ruins. Você tem 3 estrelas e você tem 5 estrelas. Em São Paulo a gente tem o estado de São Paulo tem várias cidades. Então a gente tem Amparo, Atibaia, Barra Bonita, você tem Itu, você tem São Roque, Serra Negra, você tem vários lugares que você tem hotel fazenda com preços bons, é só dar uma pesquisada. Olha, acho que chegou uma pergunta pra gente aqui. Deixa eu ver, produção. Vai pro Rio de Janeiro agora nas férias, qual a melhor opção para aproveitar a cidade? Quem pergunta pra gente é a Juliana Paiva, de Minas Gerais. Rio de Janeiro, julho é inverno, então eu diria que tem alguns lugares que chovem no Rio de Janeiro. Eu gosto muito da cidade, apesar de ser cidade, a cidade tem bastante coisas outdoor para você fazer. Então, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, você tem o Jardim Botânico, que é lindo. Jardim Botânico espetacular. E eu estava num congresso, ontem eu cheguei de um congresso e o estado do Rio de Janeiro eles estão promovendo muito o destino Barra da Tijuca. Porque a Barra, apesar de ser Rio de Janeiro, é completamente diferente. Você tá longe, então é um destino que eles estão promovendo muito para a família. Porque na Barra você tá longe ali do Burburinho, que é a Zona Sul, Copacabana, Ipanema, Leblon. Então você tem hotéis que é mais estilo em resort, que são hotéis com piscina, hotéis grandes. Você tem shopping, você tem parques de diversão. É um destino que está sendo bem divulgado e você não precisa sair da Barra. Então é um destino mais tranquilo para a família. Praia agora, nessa época no Rio de Janeiro, com muita sorte, né, Renato? Exatamente, exatamente. E alguns destinos de Nordeste também você precisa tomar cuidado, que é época de chuva. Tipo, lugares na Bahia. Não rola, entendeu? Por quê? Porque chuva e tudo. Legal, respondido então pra gente. Então, assim, finalizando os hotéis fazenda, eu separei mais ou menos uma família, um casal, mais 2 filhos, menores de 12 anos. Você vai gastar uma semana, você vai achar a partir de R$ 2.100. R$ 2.100 o pacote completo? Um pacote de 7 noites de hospedagem com o café da manhã e usar toda a estrutura do hotel. Então cabe no bolso, é só você procurar. 4 pessoas. 2 adultos e 2 crianças, você consegue achar a partir de R$ 2.100. Cabe no bolso, gente. Cabe legal no bolso. Cabe no bolso. Cabe. Até porque eles facilitam o pagamento também, né? Sim, hoje em dia você paga tudo isso. parcelado no cartão, no cheque, no boleto. Dá pra Legal, assim. boa dica pra gente então. Outra dica que eu trouxe, saindo, como a gente está no inverno, são as cidades de serra. Então, por exemplo, no nosso maior exemplo aqui, a gente tem Campos do Jordão, no estado de São Paulo, que é bastante procurado por família. A cidade fica cheia, a hospedagem não é tão barata, mas é um destino que agrada bastante criança. Por quê? Você tem as lojinhas, agrada crianças e adultos. Você tem as lojinhas, você tem a parte da gastronomia, então comer aquele fondue gostoso, aquilo é bom demais. Olha Campos do fria. Jordão aí, gente. Você tem o teleférico e você tem os passeios de ecoturismo, você tem o trenzinho que você vai passear na serra, então a criançada gosta bastante. Eu estive em Campos em janeiro desse ano, né? Adoro essa cidade. Eu nunca peguei essa temporada agora de inverno, que tem um festival de inverno lá, Tem né? o festival de inverno, começa agora a ficar o mês de julho inteiro, vai até começo de agosto. Então, assim, você tem bastante shows, eles promovem bastante a gastronomia e toda a parte de criança. Os hotéis estão preparados para receber. Para recreação, né? Para receber as famílias de uma forma integral. Exatamente. Seria isso, né?
Tem gente que aluga casa, tem gente que fica em pousada e tem os hotéis melhores estruturados. Tá. Aliás, em Campos do Jordão, as pessoas falam assim, eu quero ficar no centrinho. Não tem necessidade de ficar no centrinho. Eu já fui para Campos em outras ocasiões, inclusive, e fiquei até mais deslocados, né? Todo dia, ir para o centro, ir para um lado para o outro, a gente acabava andando de 3 até 4 quilômetros. E não há problema nenhum, porque a paisagem é muito bonita, é encantadora a cidade de Campos do Jordão. E né? Campos do Jordão, na realidade, para quem tem criança, o centro não é legal porque são as pousadas e os hotéis que não têm estrutura. Então, você vai viajar com criança, você vai pegar um hotel melhor estruturado, você vai pegar uma pousada legal, é mais afastado do centro, que é onde eles têm um espaço verde, que você vai também andar a cavalo, você vai fazer trilha. Fiz arvorismo lá. Você faz arvorismo, bem legal. você faz esses passeios que você consegue fazer que são afastados da cidade. E para os adultos também tem a Bade, né? Baden Que é uma Mar. cervejaria Lá, delícia. cervejaria, é Com bem moderação, hein, povo? Com certeza, né? Campos do Jordão já é um destino que cabe também no bolso, é um pouquinho mais caro, então a hospedagem você vai gastar em torno de uns R$3.500 para passar uma semana. A mulherada adora para fazer compras lá, né? As malhas e tudo mais As fazem malhas, festa, exatamente. Né? As malhas e os homens ficar bebendo lá e beliscando aquelas coisinhas gostosas de bar, né? E muito chocolate, né? Muito chocolate. Muito chocolate também. Muito chocolate. Depois a gente parte para o Nordeste. Nordeste, me perguntam sempre, Júlio, é legal ir para o Nordeste? Você só precisa saber para onde ir. Tem estados que chovem, tem estados que não chovem. Eu trouxe um exemplo hoje que é o estado do Ceará. O estado do Ceará, você não pega chuva em julho. É legal porque você tem boas praias, você come bem e você tem para a criançada um parque aquático sensacional lá. Parque aquático padrão internacional. Saudade. Exatamente. E os resorts. Então você tem resorts também, partindo de resort 3 estrelas até hotel 5 estrelas. A opção de resort realmente já é mais cara, né? Já é mais caro. O que as pessoas têm que entender, às vezes me perguntam, resort é 5 estrelas? Não. Resort não é uma categoria a mais de hotel, de estrelas a mais. Ele é o diferencial. O que diferencia um resort para um hotel? O resort ele vai ser horizontal, então você vai ter piscinas largas, você tem equipe de recreação, então você pode ter um resort 3 estrelas. Um hotel, não, o hotel vai ser geralmente prédio. Em Fortaleza, os hotéis, as piscinas geralmente são no topo do hotel, alguns têm embaixo, e hotel não tem a parte da recreação, que é o que você quer quando você viaja com a família. Você quer que tenha uma boa recreação. O resort, tem que ter pessoas que fazem essa opção, né? Tomam essa opção. Mas acabam ficando os 5, 6, 7, 10 dias somente dentro do resort, não vão para lugar nenhum, porque tem tudo ali dentro, é isso. Exato, você tem toda a parte de esportes aquáticos não motorizados, você tem as quadras, você tem recreação para criança e para adulto, você vai ter show à noite. Então assim, para quem viaja com família, o resort é gostoso que você aproveita e a criançada também. Eles vão tem os mini clubs lá, os clubes de criança, que eles vão às 8 da manhã e voltam 9 da noite. Eles almoçam numa área só com a criançada, com os tios lá, que são os monitores, enquanto você pode descansar na piscina ou você pode entrar numa recreação para adulto, entendeu? Então é uma procura bastante grande para quem tem família. O problema só de você optar por resort, né, é a questão da passagem aérea, né, do custo também. Então, o custo, por exemplo... Para quem está aqui no interior de São Paulo, por exemplo... Para julho, eu dou exemplo, você vai gastar um pacote também, 2 adultos, 2 crianças, você vai gastar em torno de R$6.000. Fica um pouquinho mais pesado, mas você divide em 10 vezes e te garanto que você vai aproveitar. Porque no resort, você vai ter o café, almoço, jantar. Tá ficando caro já. Nada. A próxima que eu trouxe, que a gente tem bastante procura no mês de julho, é Bariloche, que é a estação de esqui aqui na América do Sul. Aí já começa a ficar um pouco mais caro por conta do dólar, mas é bastante procurado, por quê? Porque você tem a neve, então a criançada vai ter o contato com a neve, vai esquiar, então tem as aulas lá para você aprender a esquiar, fazer snowboard, é bem legal. Os preços são em dólar, mesmo sendo América do Sul, então, Renato? Os preços lá, eles são Então, você quando compra um pacote, você compra em dólar e converte em real. Tudo que você vai gastar lá é em peso argentino. Peso argentino. Então você vai fazer passeio de barco. Lá tem um apelo bastante grande para a natureza também. Então mesmo sendo frio, e tem o charme de Campos do Jordão. Então você tem bons restaurantes, você tem fábricas de chocolate. Mas é um destino mais romântico, mais passeio casal, não é? Bariloche não. Não é? Não, é família.
família. Eu sempre tive essa impressão. Não, é bastante procurado por família. É bastante procurado por família. Você vai pagar um pacote para Bariloche, para a família toda, já fica mais caro, vai sair em torno de 16 mil reais. Por quê? Porque o nosso câmbio está alto. Tá. Quanto que a gente começou? A gente começou em 2100. 2100, verdade. 2100, depois a gente foi para 3.100, 3.100. depois a gente foi para 6.000 e agora a gente já está tá em 16 mil. Tá bom, vamos lá. Só que assim, esses programas é tudo que eu te falei. Por exemplo, Bariloche, num pacote assim, você vai ter a passagem aérea internacional, você vai ter os translados, os passeios, a hospedagem, como é a pensão, que é o café e jantar, e você tem as aulas de esqui, que é legal para a criançada. Tá bom. E é um roteiro legal porque a criançada, a gente não está acostumado com neve no Brasil. O máximo que a gente vê é aquelas geadas lá no sul, né? Que dá uma impressãozinha, mas não é a neve. Então, assim, a criançada gosta bastante. Tem mais um ainda? E tem mais um que eu trouxe pra gente finalizar. Esse é um sonho. É, que todo mundo fala, a criançada fala, que é Orlando. Orlando por quê? Por causa dos parques temáticos. Que a gente tem parques, os parques da Disney, os parques da Universal, tem outros parques de montanha-russa. E o que o brasileiro adora, as compras. Que apesar do dólar estar alto, ainda é um destino excelente para compras. Por quê? Porque você vai comprar uma camiseta de marca aqui numa loja, você vai pagar R$200. Lá a mesma camiseta você vai pagar 40, 50 reais. Tem muita gente que não leva mala nenhuma, né? Exatamente. Mas volta carregado de lá. O pessoal leva uma mala média, pequena e volta com 2 malas grandes. E então, assim, a criançada gosta justamente por causa dos parques. É verão. E assim, é o que eu falo, os parques é um sonho, tanto para o adulto como para a criança, porque toda vez que você vai, você pode ir 10 vezes, é mágico, é um destino sensacional. Valor? Valor. Não pode voltar. Queira acreditar ou não, é R$2.000 a mais apenas do que Bariloche. Você vai gastar 18 mil reais numa família de 4 pessoas. Tá certo. A diferença é muito pouca e você já tem todos os parques, você tem os passeios, o hotel, a hospedagem. E você parcela em 10 vezes. Tá, dá tempo de contratar ainda? Independente de qualquer passeio desse aqui? Ainda dá tempo. Dá tempo. Ainda dá tempo. O pessoal deixou para a última hora, então essa semana, faz umas 2 semanas, a gente tá que nem louco porque tá todo mundo correndo A atrás. questão só de Orlando é que precisa do passaporte, né? O passaporte ainda você consegue tirar rápido. O visto que é um pouquinho mais demorado. Né? Deu problema esses dias atrás aí. É um pouquinho mais demorado, mas você tem as viagens da América do Sul que eu te falei, Bariloche e o Nordeste, que ainda é uma opção ótima. Eu sou meio suspeito que eu amo praia, toda vez Qual que eu posso eu vou pra praia. agora? Vai pra onde? A trabalho ou a minha próxima é férias. É férias? É férias. Rapaz, toda vez que ele vem aqui, ele tira férias. Não consigo entender isso. Que eu vou pra Tailândia. Tá bom, então. Aí depois eu te conto. Depois você vai me contar. Mas as férias ainda tá meio longe. Tá longe ainda? Tá longe. Então tá bom. Tá bom? Renato, obrigado. Obrigado, Rafael. Valeu, ó. Espero que você tenha curtido essas dicas fantásticas que o Renato trouxe pra gente aqui. Pra você que escolheu seu destino, né? Desejo, é claro, uma boa viagem. Aproveite bastante esses dias que você tem pela frente com a sua família. Curta os seus filhos, né? Tem que dar lazer, inclusive, do tamanho que as crianças merecem, né? Não adianta fazer passeio só para adulto, não. Pensa nas crianças, sem dúvida alguma, antes de fechar qualquer pacote. Tá aí as dicas que o Renato trouxe para você. Olha, daqui a pouquinho tem a nossa receita, tem a nossa culinária. Hoje a Renata vai trazer pra gente caixinhas de chocolate. A Renata é o furacão, tá? É o furacão. A Renata Carizia. Já esteve com a gente aqui no Tudo Posso, daqui a pouquinho tá de volta. Mas agora, vamos falar de férias? Vamos continuar falando de férias, porque férias também combina com um carro novo, porque com carro velho não dá para viajar. E o seu carro novo está mais perto do que você imagina. E para isso, eu quero que você ligue agora mesmo para o 0800 940 1585. É hora de garantir o seu carro novo através do consórcio Embracon. E é muito fácil. Dá uma olhada nos valores, gente. Olha aqui, ó. A gente tem um Volkswagen Gol com a parcela inicial. Aliás, você vai pagar todas as parcelas, todas as prestações de R$ 372 mensais. Ou, se preferir ainda, tem o Chevrolet Onix, olha o tamanho, R$ 434 por mês. Tem mais carro? Claro que tem. Tem Hyundai HB20 por R$ 496. É um carrão, hein? E muitos outros. Então não espere mais para ter o seu carro novo. Você vai ligar agora mesmo para o 0800 940 1585. É hora de conquistar o seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu, sem juros. Então agarre essa chance, ligue agora mesmo, 0800 940 1585 e conquiste o seu carro novo através do consórcio Embracon.
O atendimento é de primeira e você pode escolher um plano que cabe no seu bolso e tudo sem burocracia. É hora de conquistar então o seu carro novo com o consórcio Embracon. Tá aqui o telefone 0800 940 1585. Vamos agora então para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho vocês vão ver que cozinhar também é melhor terapia. E melhor ainda se você puder juntar prazer e a chance de ganhar um dinheiro extra. Essa é a dica que o Furacão, que a chefe Renata Carezia vai trazer para você. Preparar caixinha de chocolate. Intervalo assim, ó, vapt-vupt. A gente já volta.